Há milhares de anos, antes de existirem cidades, apartamentos ou grandes reinos, pequenos felinos selvagens percorriam as paisagens do Oriente Próximo. Eram caçadores solitários, silenciosos e perfeitamente adaptados à vida na natureza. Ainda não existia o gato doméstico. Mas uma transformação estava prestes a começar. Quando os seres humanos começaram a cultivar plantas e armazenar grãos, uma nova oportunidade apareceu. Os estoques de alimento atraíam ratos e outros pequenos animais. E onde havia roedores, havia gatos. Os felinos encontraram comida abundante perto das comunidades humanas, enquanto as pessoas se beneficiavam da presença desses excelentes caçadores. Ninguém precisou assinar um contrato. A aproximação aconteceu aos poucos. E dessa convivência nasceu uma das relações mais duradouras entre humanos e animais. Uma das pistas mais impressionantes dessa história vem de Chipre. Arqueólogos encontraram um sepultamento de aproximadamente 9.500 anos no qual um felino estava associado a um ser humano. Isso não prova sozinho exatamente como aconteceu a domesticação, mas revela que, muito antes dos gatos modernos, humanos e felinos já podiam compartilhar uma relação especial. Em algum momento, o animal que antes era apenas um caçador passou também a ser um companheiro. Milhares de anos depois, no Egito Antigo, os gatos ganharam um lugar extraordinário na cultura. Eram associados à proteção, à fertilidade e ao mundo divino. A deusa Bastet, representada com características felinas, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos dessa ligação. Gatos aparecem em pinturas, esculturas e objetos, e muitos foram mumificados. Para os egípcios, o gato não era apenas útil. Ele também podia representar proteção, raça e poder. A história dos gatos, porém, não ficou presa ao Vale do Nilo. Comerciantes, marinheiros e viajantes levaram felinos em suas jornadas. Os gatos eram companheiros úteis a bordo porque ajudavam a controlar ratos e outros animais que ameaçavam alimentos e mercadorias. Assim, geração após geração, eles atravessaram mares, portos e fronteiras. Onde os humanos viajavam, muitas vezes os gatos viajavam também. No mundo romano, os gatos continuaram associados ao controle de roedores e foram se espalhando por diferentes regiões da Europa. Com o passar dos séculos, eles passaram a viver em cidades, vilas, fazendas, celeiros e casas. Sua presença era prática. Um gato podia proteger alimentos e estoques. Mas a relação não era somente utilitária. Aos poucos, os felinos também passaram a ocupar um espaço afetivo na vida cotidiana. A Idade Média trouxe uma história mais complexa. Em diferentes lugares e momentos, os gatos foram valorizados por sua capacidade de caçar pragas. Em outros contextos, porém, foram cercados por superstições e associações negativas. Ainda assim, eles sobreviveram. Continuaram presentes nas comunidades humanas, adaptando-se a mudanças de clima, cidades, campos e costumes. A habilidade de viver perto das pessoas se tornou uma das grandes forças da espécie. Com as grandes navegações, os gatos chegaram a novas partes do mundo. Em navios, portos e assentamentos, eles acompanhavam seres humanos em viagens cada vez mais longas. Dessa maneira, diferentes populações felinas foram introduzidas em novas regiões. A história do gato passou a ser também uma história de migração, comércio e expansão humana. Durante muito tempo, o gato foi visto principalmente como caçador de roedores.
mas algo mudou. Em algum ponto da história, as pessoas passaram a valorizar também sua companhia. Gatos começaram a aparecer cada vez mais próximos das famílias, especialmente em sociedades urbanas. O animal que protegia o celeiro também podia dormir perto da lareira. O caçador passou a ser companheiro. Hoje, gatos vivem em lares de praticamente todas as partes do mundo. Existem milhares de combinações de cores, padrões e características, mas o comportamento básico continua reconhecível. Independência, curiosidade, atenção aos movimentos e um instinto de caça que ainda aparece durante uma simples brincadeira. Eles dormem em sofás, exploram caixas, observam janelas e, muitas vezes, escolhem exatamente o lugar onde querem ficar. Talvez essa seja a parte mais fascinante da história. O gato doméstico não deixou completamente para trás o pequeno predador de milhares de anos atrás. Ele continua carregando aquele instinto silencioso, aquela curiosidade e aquela independência. A diferença é que agora ele pode escolher uma cama confortável em vez de uma toca, uma tigela em vez de uma presa e o colo de um ser humano em vez da solidão. Depois de milhares de anos, a história continua. Dos primeiros campos aos nossos lares, os gatos atravessaram a humanidade. E talvez seja por isso que pareça que não fomos nós que conquistamos os gatos. Foram eles que conquistaram um lugar dentro de nossas casas e, principalmente, dentro de nossas vidas.